galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, meus amigos, tivemos a convocação da seleção brasileira com muitas novidades. Entre elas, um jogador que muita gente pedia pra caramba, que é o Hugo. E nós vamos falar dele aqui pra vocês. Mas antes disso, quero pedir pra vocês, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais um vídeo. Lembrando, se você já é inscrito aqui, ó, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever no canal, beleza? Bora lá, rumo a 60 mil inscritos e vamos chegar a essa marca logo logo. Bom, galera, hoje teve convocação da seleção brasileira, uma coisa que é meio chata às vezes, porque sempre vão os mesmos e não tem muitas novidades. Mas dessa vez teve muita novidade, muitos jogadores que os torcedores pediam, e aí vamos comentar aqui pra vocês. Ontem tivemos a rodada do Brasileirão, né? O Corinthians venceu, o São Paulo venceu, tem jogo do Palmeiras hoje, tem jogo do Flamengo hoje, enfim, a rodada foi cheia, tivemos muitos jogadores que estavam naquela pré-lista lá, que jogaram muito bem, caso do Jean Lucas, que não foi convocado, e assim, já vai meu descontentamento pra essa não convocação do Jean Lucas. E também tivemos o gol do Caio Jorge, que foi convocado, Matheus Pereira, que tá jogando muito, não foi convocado. Enfim, né, vamos falar aqui sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti fez a segunda convocação na seleção brasileira. O Brasil vai enfrentar o Chile fora de casa no dia 4 de setembro e fecha as eliminatórias deste ano no dia 9 fora de casa contra a Bolívia. Ao todo foram 9 novidades nessa convocação da seleção brasileira e vamos falar sobre todas elas. As novidades foram Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Caio Jorge e Luiz Henrique. Bom, vou dar minha opinião aqui, vou falar a convocação inteira pra vocês, pra ver quem que eu concordo, quem não concordo, porque é mais fácil pra vocês e pra mim. Vamos ver a lista de convocados da seleção, ó. Primeiro, goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza do Corinthians. Não concordo com o Bento, porque acho que tem outros goleiros que estão catando muito mais, inclusive Gabriel Brazão do Santos cata muito e pouco falado. Acho que ele vive uma fase melhor até que o Hugo, inclusive. Não quero que o Hugo saia dessa convocação, mas eu tiraria o Bento, porque, cara, o futebol na Arábia Saudita, comparado ao futebol brasileiro, jogando por um clube que tá passando o que o Santos tá passando, e o cara tá catando o que o cara tá catando, meu, é loucura deixar um cara desse de fora dessa seleção. Defensores, Alexandre Ribeiro. Esse cara aqui, eu não conhecia. Na primeira convocação eu falei, mano, quem é Alexandre Ribeiro, cara? Eu não convoco o cara nada a ver. Foi o cara que eu mais gostei da seleção na última convocação. Então eu acho justa a convocação dele pra essa nova eliminatórias. E é um cara que logo logo vai sair do Lille, porque vocês sabem, né? Convocação, seleção, daquele patamar a mais. Alexandre do Flamengo. Isso, Alexandre do Flamengo. Não é nem titular do Flamengo e foi convocado pra seleção brasileira. Só coisas que a seleção brasileira faz. Inclusive, tenho aqui minha sugestão, e acho que é um jogador que pouco é falado e que tá jogando muito mais que todos esses aí que foram convocados para lateral esquerda, que é o Luciano Juba, que é um jogador que eu venho falando há muito tempo, há uns 2 anos pelo menos aí, eu venho falando que o Luciano Juba é um cara que jogava muito no esporte, falava que podia ser um bom reforço para vários clubes, inclusive até o Palmeiras na época eu estava pelo lateral esquerdo, não foi convocado dessa vez, mas é um cara que, meu, tá jogando muito mais bola que Alexandre, que Caio Henrique, que Douglas Santos. Mas, já deu um spoiler aqui, Caio Henrique do Mônaco. Gosto do Caio Henrique, porém na seleção não jogou nada demais para ser convocado. E acho que no Mônaco também não tá fazendo essas grandes coisas assim. Douglas Santos do Zenit. O Douglas Santos é um lateral que, para quem não conhece, era um lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Foi pro Zenit. Cara, ir pro Zenit é a mesma coisa do Gerson. Vocês vão ver que o Gerson não tá na convocação. Assim, é um cara que você não bota confiança. Você acha que é um cara... É um desses caras que vai pra seleção nessa convocação e não vai nem jogar. Fabrício Bruno do Cruzeiro, muito bom zagueiro, tá jogando muita bola. Esse ia ser convocado, é uma oportunidade Fabrício Bruno, né? Gabriel Magalhães do Arsenal, acho muito bom zagueiro. Marquinhos, muito bom. Wanderson, aqui vai muito mais pela falta de mercado, assim, de trazer um outro lateral do que realmente de merecimento. E o Wesley, que tá comendo a bola aí desde o Flamengo, jogou ontem na Roma, também fez gol, então não tem como ficar de fora. Meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea, não é titular no Chelsea, foi convocado. Bruno Guimarães, aí não tem o que falar. Casemiro, pra mim, não tem o que falar, joga muito, é o cara que tinha que estar na seleção. Joelinton machucou hoje, mas joga muito. Porém, o Joelinton aqui é outro caso, cara. O Joelinton não é um cara que tá jogando tanto assim, mas na seleção sempre gosto do Joelinton jogando. Mesmo jogando pouco, eu acho que é um cara que tá ali. Aqui, meu, Lucas Paquetá. Aí que é uma coisa que eu não concordo. É a mesma coisa se convocasse o Neymar. É um jogador que não joga há quase um ano, vem alternando bons e maus momentos. É bom, gosto do Paquetá, mas, pô, não vem jogando. E se ele usou esse argumento de não ter um jogador 100% na seleção pra não levar o Neymar, por que que o Paquetá tá, né? Aí que entra, por exemplo, o Matheus Pereira. Aí que entra meu questionamento de por que que não tem um 10 hoje na seleção. Por que que o 10 tem que ser o Paquetá, que nem é um 10? Ele sempre foi um segundo volante, e aí quando foi pra fora, jogou no Milan, e aí começou a criar um Paquetá como meia. Mas o Paquetá, na real mesmo, não é meia, ele é volante.
Ancelotti. Então, não sei, cara. Eu sinto muita falta desse jogador, desse meio campo. Se fosse pra convocar um jogador assim, vamos convocar um cara porque ele é muito bom e vamos levar ele pra ser esse cara decisivo. O Coutinho. E eu sinto mais confiança num Coutinho do que num Paquetá, por exemplo. É a minha opinião. Vocês concordem ou não, mas eu prefiro um Felipe Coutinho, que é da posição, que sempre quando vai pra seleção entrega, do que o Paquetá, não é nem meia e nem vem jogando. Aí no ataque até concordo com muita coisa aqui, mas tem um nome aqui que eu não concordo. Estevão, jogando muito, jogou no Chelsea, jogou muito. Gabriel Martinelli, bom jogador também. João Pedro, aqui, cara, não tinha como ficar de fora. Caio Jorge também não tinha como ficar de fora. Luiz Henrique, sinceramente, eu não acompanho o Campeonato Russo. Não sei vocês, mas eu não acompanho. Mas o que o Luiz Henrique fez no Brasileirão do ano passado, era pra estar na seleção há muito tempo. Matheus Cunha comendo a bola também. Rafinha não tem como ficar de fora. Vini ficou de fora, mas Richarlison está. E aqui que é um ponto, cara. Richarlison merecia estar na seleção? Tá indo porque conhece o Ancelotti? Tá indo porque é um cara de confiança do Ancelotti? Esse que é o ponto. Por que o Rodrigo Muniz, por exemplo, que tá jogando muito mais que o Richarlison, não é convocado, não tem uma oportunidade na seleção? Sabe, são coisas assim que eu não entendo. Eu assisto futebol há muito tempo e vejo que tem jogadores que poderiam estar numa seleção brasileira, que poderiam ter esse merecimento, mesmo jogando em clubes menores, mas que não tem essa oportunidade. Essa seleção, se é para renovar, são poucas renovações, assim, são poucas mudanças e muitas delas são sempre os mesmos. São aqueles jogadores que não apareceram na seleção há um tempo, voltam de novo e continuam naquilo, né? Então, a convocação da seleção foi feita. Acredito aí que a maior surpresa tenha sido a convocação do Hugo Souza, do Caio Jorge e do Fabrício Bruno, principalmente, porque ninguém esperava o Fabrício Bruno nessa convocação. Mas, no geral, concordo com 80% dessa seleção aí. Mas fica aquilo, cara. Eu acho que precisaria de jogadores para lateral. Acho que de lateral o Brasil tá muito mal, tirando o Wesley. São jogadores muito, assim, nivelados de medianos para bons. E na seleção não tem desempenhado nenhum bom jogo. E acho que vai muito mais por nome, por confiança, do que realmente por estar jogando bem. Essa é a minha opinião. Deixe sua opinião no comentário aí, porque é muito importante. Acho que essa reformulação na seleção é necessária, mas de forma inteligente. Porque deixar o Neymar de fora, o Vini de fora, o Rodrigo de fora é uma coisa legal para mostrar que realmente a seleção não é bagunça e não vai qualquer um. Não é por nome, não é por status, nem nada. É realmente por estar desempenhando um bom papel. Mas convocar os caras assim e deixar outros jogadores que poderiam merecer mais a seleção hoje por conta de um status é complicado. Eu preferia um Muniz, eu preferia um Matheus Pereira, eu preferia um Luciano Juba na seleção, que são jogadores que hoje merecem essa convocação, do que outros jogadores que a gente já sabe o que está acontecendo e na seleção, quando jogam, não jogam bem. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês no comentário. Vai ser curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Fui. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna